Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Cacá, sou criadora do ateliê Voa Lá e também eu criei o Voa Lá Ensina para você aprender o ponto perfeito e produzir peças lindas em punch needle. Hoje o tema vai ser, eu vou abordar sobre um dos materiais que são super importantes para a gente produzir, né, a nossa peça em punch needle, que é o tecido, né? E o tema da live de hoje é o seguinte: se existe, qual o tecido ideal para fazer meu projeto em punch needle, né? Boa tarde para todo mundo. Eu já vou começar. Mas de qualquer maneira essa live vai ficar gravada também, né, nas principais plataformas, né, aqui e nas outras que eu também tenho, né, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá, gente. Eu queria falar para vocês o seguinte: primeiro, como é que funciona quando a gente produz, né, quando o fabricante produz um tecido. O que acontece? Existem, quando o fabricante vai produzir, né, o tecido, dependendo, cada fabricante produz com um tipo de batimento, né, dependendo da gramatura, né, a quantidade de algodão que ele coloca, né, de fibra do fio para produzir o seu tecido. Então isso tudo vai, que vai acontecendo? Cada um vai produzindo de uma maneira diferente, né? Então, à medida que ele vai fazendo o tingimento, né, e o abatimento do algodão, ele vai tendo uma textura diferente. Então, isso, por que eu tô falando isso? Porque isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem que, por mais que existam, né, linho misto, etamine, algodão de sacaria, tem o algodão cru, enfim, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas todos esses existem, essa denominação desse nome, né, do tecido, mas quando você for pesquisar, não sei se aconteceu já isso com vocês, por mais que seja o mesmo, tem um pouco a textura é um pouco diferente. E por quê? Porque quando o fabricante faz, né, tem um que coloca mais algodão, tem um que coloca menos, né, tem um que faz com a trama mais aberta, tem um que faz com a trama mais fechada. E isso vai, então, deixando o tecido diferente do outro. E no punch needle, o que acontece? Tem muito disso. Às vezes, eu falo assim, gente, vocês podem usar o algodão de sacaria, por exemplo, né? E aí, outra coisa que também confunde muitas pessoas. Cada região tem uma denominação do tecido também. Então, assim, algodão de sacaria, tecido de pé de galinha, que falam também, algodão, tecido alvejado, né, que falam, tecido de pano de prato, todos esses que eu falei é a mesma coisa, né? É o tecido de algodão de sacaria, que eu chamo de algodão de sacaria, mas que é o mesmo que faz de pano de prato. Então tem um pouco disso também. Além de vocês saberem, vocês precisam saber as denominações dos tecidos. E isso depende de cada região, né? Eu não sei na cidade de vocês como é que vocês conhecem o tecido para que faz que as pessoas fazem pano de prato. Se é algodão de sacaria, se é pé de galinha, se é o alvejado, né, que falam, ou se qual é o outro tecido que eu falei? Ou então, enfim, tem várias denominações. Então isso tudo, gente, vocês precisam entender isso, assim, que é muito que isso faz ficar diferente, né? Dependendo do armarinho que você for, ou então se você for comprar na internet, né? Você precisa ver um pouco a composição do tecido. E aí vocês podem me perguntar, então existe um tecido adequado, né, para fazer o punch needle? A verdade, gente, é que não existe um tecido específico para essa técnica, tá? Então, essa que é a grande questão e a grande desafio, né, de vocês que vão tentar fazer a peça em punch needle. Até para mim, até hoje, assim, sabe? Toda vez que eu vou procurar tecido, aí eu toco no tecido, eu dou uma olhada, eu pergunto para ele se ele tem outros tipos, né, pro vendedor, porque às vezes no mesmo armarinho, por exemplo, o algodão cru, tem 3, 4 tipos diferentes, entendeu? E isso vai impactar na hora de você produzir sua peça. Por quê? Por exemplo, você tem uma agulha fina ou média, se você colocar um tecido mais fino de algodão cru, o tecido pode rasgar no meio do projeto, no meio do momento que você estiver produzindo a sua almofada, por exemplo, a sua peça.
Então, essas coisas que vocês precisam entender e prestar atenção, porque o mesmo tecido vão ter diversos modelos. Aí eu tô com os modelos aqui para justamente apresentar para vocês. Aí, falando do algodão cru, por exemplo, é um tecido que eu gosto muito para fazer projeto, para aparecer mesmo, por exemplo, igual esse trabalho que eu fiz no algodão cru, eu acho que fica bonito. Então, só que esse algodão cru aqui que eu fiz com agulha de ponta fina, né? Esse daqui é o mais grossinho, ó. Esse é um algodão cru, que ele tem uma trama mais fechada, né? E aí, consequentemente, trama mais fechada a gente precisa usar com as agulhas de pontas finas, tá? Que o fio fixa melhor, né, no tecido. Então, esse tecido aqui, ele é mais grossinho, tá? Que é diferente, ó, você vê que ele não é tão transparente, ó. Eu coloco a minha mão aqui, vocês não conseguem ver, né? Mas tem esse aqui, por exemplo, que eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele já é mais transparente, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui, ó? Tá vendo minha mão, ó? Dá pra ver, não dá? Então, gente, esse daqui, por exemplo, ele é um algodão cru bem fininho. Ou seja, se você colocar uma agulha de 3 milímetros aqui, a chance dele rasgar vai ser grande. Por isso que tem seguidora que às vezes fala assim, ai, Cacá, eu tava fazendo um projeto e aí, é algodão cru. Tava fazendo e no meio do meu projeto, meu trabalho rasgou e aí eu tive que parar no meio do caminho. E aí a pessoa super chateada, porque falando, poxa, tava no meio do trabalho e rasgou o meu tecido. Mas é por isso. Então, assim, dois exemplos de algodão cru. E isso daqui, gente, eu comprei no mesmo armarinho, tá? Cada armarinho tem diversas opções, né? Tem uns que são maiores, outros menores. Mas, assim, para vocês verem que depende do batimento, da gramatura, né? Que cada fabricante faz, que isso vai ter diferença na hora de vocês produzirem a peça de vocês. Esse daqui, ó, é um outro algodão cru, mas ele é mais grosso ainda. Ele parece uma lona, mas que é considerado algodão cru também. E aqui eu fiz um teste. Aí, o que eu faço, gente, quando acontece isso, assim? Aí você fala, poxa, Cacá, mas aí é difícil, né? Porque a gente fica gastando dinheiro para testar, tal. Como a gente pode fazer? A minha dica, gente, é para vocês não gastarem dinheiro à toa, né? Faz o seguinte, compra um pedaço pequeno, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu tinha um projeto para fazer da flâmula da Casa Cor, e aí eles queriam um tecido mais grossinho, meio estopa, mas na época eu não queria trabalhar muito com estopa. E aí eu pensei nesse algodão cru. E aí o que eu fiz? Eu comprei um pedaço pequeno e testei aqui, ó. Fiz esse coração na agulha de 3 milímetros, que foi na época, né, que eu tava testando para fazer meu projeto. E aí deu certo, ó. Fiz meu coração. Vi que fixou também aqui, ó, o ponto relevo, tá vendo? Ficou tranquilo, não saiu do tecido. E aí eu falei, então deu certo, eu vou comprar um tamanho maior para poder fazer meu projeto, né? Que era a minha encomenda. Então, a dica que eu dou, gente, é vocês comprarem sempre, antes de comprar 1 metro ou 2, assim, quantidade grande, compra um tecido menor, um tamanho menor para testar. Porque o pantinido tem um pouco disso. E também, na verdade, é isso que eu falei, não existe ainda um tecido aqui no Brasil apropriado para essa técnica do pantinido do ponto russo, não existe. Então, você pode testar com vários tecidos que a gente costuma usar para fazer ponto cruz, para fazer bordado livre, para fazer outra técnica, por exemplo, a vagonite, entendeu? Então, fora do Brasil, por exemplo, já existem tecidos voltados, né, específicos para pantinido, mas aqui ainda não tem. Então, tem isso de vocês testarem, tá? Então, assim, tramas mais fechadas a gente utiliza para as agulhas de pontas finas, tá? Essa daqui, por exemplo, de 1,6, ou essa daqui de 2 milímetros também vai, ponto fixa. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, a diferença do mesmo tecido, que é o algodão cru, mas como ele dá um efeito diferente dependendo da quantidade de algodão que é colocado na hora de fazer o processo de tecer, né, o tecido.
do batimento que eles falam. E isso influencia. Aí, para fazer, por exemplo, trabalhos, né, com tecidos, com tecido ainda fino, vocês precisam entender, né, que precisa ser de ponta fina. Aí, com ponta fina, o tricoline também, ele vai bem, que é esse tecidinho bem transparente também, tá vendo? Ele é bem fininho também. Esse daqui foi um teste que eu fiz para fazer aquele bastidor de sol. Eu tenho até aqui ele, eu acho, deixa eu ver aqui. Esse daqui, ó, que eu fiz no tricoline, tá vendo? Só que o que aconteceu? A primeira vez que eu fiz, como é um tecido muito fino, eu fiz numa agulha um pouquinho mais grossa. E o que aconteceu? O tecido, ó, ele rasga, tá vendo, gente? É isso aqui que acontece quando você tá com um material inadequado. Você começa a rasgar o tecido e você não perfura, entendeu? E aí eu tive que mudar, porque eu tava com uma agulha mais grossa, porque esse tecido é muito fininho. Então, como ele é muito fino, tem que ser assim, essa daqui de 1.6 ou de 1.3, mas que já é fina demais, que é aquilo que eu falo. 1.3 eu acho extremamente fino para fazer esse tipo de projeto, tá? Então, esse tecido vai bem com essas agulhas aqui, ó, bem fininhas, tá vendo? Você consegue ver que eu faço um buraco, vocês conseguem ver o buraquinho? Eu não abri, eu não rasguei o tecido igual ficou aqui, ó. Porque se você for perfurando muito, tá vendo, ó? A gente rasga o tecido e aí dá errado o trabalho, tá? Então, o tricoline também é um bom tecido maleável, ele é bem maleável para fazer com agulha de ponta fina, tá? Outro tecido que dá para fazer, além do algodão cru e o tricoline com ponta fina, seria o brim, que também vai. O brim é esse daqui, ó, que ele é bem gostosinho. Eu acho que ele fica legal, gente, para fazer necessaire. Só que aí, olha que como o que eu tô falando, né? Eu quero mostrar para vocês verem ao vivo aqui a diferença. Isso daqui também, esse tecido é um brim, tá? Só que, gente, é porque não tá dando para vocês verem aqui no celular, né? Esse aqui, ele é mais grosso do que esse brim aqui. Então, esse aqui é mais molinho. Para fazer, por exemplo, o necessaire, tem que ser uma estrutura mais rígida, né? Então, é isso que vocês precisam entender. Que dependendo do que vocês querem fazer, qual o tecido que vocês vão partir para utilizar, entendeu? Porque esse aqui ele é muito fininho, então eu acho que, mas também é considerado brim. Então por isso que eu, por exemplo, também, gente, não gosto de comprar tecido pela internet. Vocês compram tecido pela internet? Vocês têm esse hábito? Porque eu conheço gente, e outra assim, não é nem conheço gente que compra tecido pela internet, porque tem gente, na verdade, que não tem essa opção, porque não encontra no armarinho da cidade opções de tecidos, né? Então acabam tendo que optar em comprar pela internet. Mas eu, aqui em Vitória, eu consigo achar nos armarinhos os tecidos que eu gosto. Esse algodão cru, que é um pouco mais encorpado para fazer a necessaire. Aí esse outro que é tipo uma lona para fazer tipo uma flâmula. Esse brim aqui também ele é bacana. E o que é curioso do ponte needle é o seguinte. Então... Cacá, você está me falando que a lógica é os tecidos de tramas mais fechadas, a gente tem que usar as agulhas finas. Sim, correto. Só que existem umas exceções. Aquilo que eu falei, gente, o ponte needle tem um pouco de experimentar. Ele não é uma regra, sabe? Não é uma receita que você igual de crochê, igual do bordado livre, que você vai ter lá o tecido, o algodão cru, o fio, né, que é a linha da Clea ou da Anne, ou tecido para bordar, uma agulha, e aí você vai fazer o desenho e você vai, né, aprender lá a fazer os nós e os pontos. O ponte needle tem muito de experimentar. Por que eu tô falando isso? Esse brim, por exemplo, eu até coloquei aqui, ó, eu coloquei agulha fina, extremamente fininha, né, de 1.6, eu coloquei lã de bebê, que também deu super certo. Eu coloquei um fio para tapete, gente, e também fez a perfuração do tecido. Então, assim, ele foi com a Anne
né, com fio Anne, foi com a para-tapete, que é um fio que normalmente uma agulha de 4 milímetros que você coloca, ou 5, e também ele foi com fio de bebê, que é mais fino, e foi com a família. Ou seja, tem tecido que ele vai transitar em todos os universos, tá entendendo? E por isso que o Pantene as pessoas acham que é tão confuso, porque não tem uma lógica, entendeu? Esse tecido, ele conseguiu. Claro que vocês vão sentir o seguinte, no momento que vocês estiverem fazendo o projeto de vocês, e vocês escolherem, por exemplo, o brim, vocês vão ver que na agulha mais grossa, ele vai ele vai ficar um pouquinho mais duro de fazer. Por exemplo, uma agulha de 5 milímetros, que é essa daqui, ele não vai ficar legal para você trabalhar. Porque, ó, tá vendo? Eu já afundei eu tô tentando perfurar aqui para vocês verem. Olha a dificuldade que eu tenho para poder furar, ó. Ele não fura. Porque essa daqui é de 5 milímetros, tá vendo? Ó, a dificuldade. A gente não vai conseguir fazer o projeto. Mas, se eu tiver uma agulha de 3 milímetros, por exemplo, ó, como ele já entra muito melhor, tá vendo? Para poder fazer. Então, ó, então a de 3 já entra muito melhor. Vai ter gente que vai falar, que ainda assim vai achar um pouquinho duro para trabalhar, falar, não gostei. Mas, por exemplo, eu acho que esse brim pode fazer uma almofada, pode ficar bonito, né? Não nessa cor, mas numa outra cor, você pode fazer uma almofada, por exemplo, com agulha de 3 milímetros. Então, é isso que vocês precisam entender, tá? Que vai ter tecido que vai ser direto para agulha fina, que você já vai ver, que é como tricoline. E vai ter tecido que vai transitar por diversas espessuras de agulhas, tá? E isso tudo por quê? Porque não existe um tecido aqui no Brasil voltado para a técnica do pantinido do ponto russo, tá? E aí pessoas foram testando, né? E aí foram vendo que dá para fazer com diversos tecidos essa técnica aqui no Brasil. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, olha a diferença também, tem esse linho misto, eu gosto muito de fazer almofada. Eu acho que dá um efeito bacana, porque as almofadas que eu faço no meu ateliê, eu nunca preencho ela 100% na parte da frente. Eu sempre deixo um pouco de tecido sobrando. Até porque também eu acho bastante trabalhosa e ia encarecer mais ainda a minha almofada, né? Então eu nunca faço ela toda preenchida. Mas quem tá fazendo por hobby, por exemplo, você pode fazer o seu tecido, a sua almofada, por exemplo, não em linho misto, caso você opte em cobrir toda a sua almofada, né? Por que que eu tô falando isso? Porque linho misto é um tecido que ele é mais caro, né? E aí, você não precisa usar o linho misto para fazer uma almofada que você vai cobrir ela toda, o projeto. Você já pode usar qual tecido, por exemplo? O linhão. Vocês conhecem o linhão como cânhamo na cidade de vocês ou linhão? Aqui em Vitória é linhão que eles falam, que é esse tecido aqui, ó, que ele é mais encorpado, tá vendo? Então, se você quiser fazer uma almofada inteira, completa, vocês podem usar o linhão. Se você quiser fazer uma almofada que você quer fazer só uns detalhes, ou uma letra de forma, como eu faço, ou só uma parte floral, vocês podem fazer no linho misto, né? Aí depende do que vocês vão querer fazer. Linho misto, eu gosto muito de uma composição que ele tem viscose, algodão e o linho. Então, ele é mais molinho, tá vendo? Esse daqui que é o que tem essa composição que eu acabei de falar. E eu acho ele muito bonitinho, assim, sabe? Ele é mais fininho o tecido. E tem esse linho misto que ele é um pouco mais grosso e ele é molinho, mas ele não é. Ele tem menos elasticidade. Eu acho que ele tem menos a viscose nesse daqui. Tem gente que prefere esse mais molinho. Eu, no meu caso, eu prefiro o mais molinho, eu acho mais gostoso de trabalhar. Mas tem gente que prefere o mais rígido. Aí, gente, é uma questão de gosto, entendeu? Para vocês verem o que vocês preferem. Se vocês preferem um tecido mais rígido ou um mais molinho para trabalhar. A partir do momento que o meu, por exemplo, tá no meu bastidor e ele tá bem esticado, né? Que eu uso aquele da ATM, aquele modelo ATM, que é aquele grossinho, eu trabalho tranquilamente nesse daqui que é mais maleável. É porque eu acho que fica mais bonito a almofada nesse daqui.
na hora de tocar, né? Porque aqui não dá para vocês entenderem a diferença desse para esse, mas esse daqui ele é muito mais macio. Então, esse daqui também vai bem com agulha de 3 milímetros e 4 milímetros, tá? Às vezes até 5 milímetros, dependendo, ele já faz um buraco muito grande e aí não é tão bacana, tá? Então, assim, até com agulha fina, ele vai super bem também, o linho misto. Então, eu gosto muito para fazer porta-maternidade, para fazer almofada, né? Quando eu não vou cobrir ela toda. Que mais que eu uso com linho misto? Eu acho que são mais esses dois mesmo. Porque é um tecido mais caro, né? Ele é mais refinado, eu acho, né? Para poder fazer uma almofada fica muito bonita. E tem diversas cores, né? Então, dependendo do tipo que eu faço, fica muito legal. Mas, se vocês quiserem fazer, esse linhão aqui, olha, é muito gostoso de se trabalhar. Porque ele já tem esses quadradinhos aqui, ó, esses furinhos, que é onde você pode colocar a sua agulha para fazer a perfuração, né? Então, ó, tá vendo? Você já pode ir direto no quadradinho do linhão para você poder fazer o seu bordado, ó, tá vendo? Todos esses que tem esse furinho, ele é bacana por isso, porque você já consegue enxergar onde você tem que ir, né? Então, o linhão também, ele é um tecido muito bacana, que dá para fazer muita coisa, gente. O linhão, por exemplo, a gente consegue fazer esse trabalho aqui que eu fiz meu kit café, dá para fazer no linhão, né? Então eu fiz com agulha de 3 milímetros, dá para fazer com 4 milímetros também. Ó, todos esses porta-copos aqui, ó, da caneca, dá para fazer no linhão. E aí, gente, o linhão ou o cânhamo, ele tem fino e tem médio e grosso. Fino e grosso, né? Esse daqui, por exemplo, ó, é o mais fininho também. E aí, é aquilo, depende de cada um. Tá vendo? Esse aqui é mais fino, olha, é mais transparente do que esse daqui. Esse aqui tem uma quantidade maior de fios. Isso também é pessoal, entendeu? Porque o resultado, você vai conseguir fazer esse kit café, por exemplo, dos dois jeitos, tá? E fica muito bonito também, é um tecido gostoso de trabalhar. Outra coisa que dá pra fazer no linhão é isso daqui, ó, a matriosca ou o boneco. Você consegue fazer também. Ou esse daqui, esse boneco, vocês conseguem fazer no algodão de sacaria também, que é um outro tecido que é super polêmico, eu acho que tem gente que acha que é super molengo, mas é aquilo que eu falo, depende do fabricante que vocês vão comprar. Tem sim um tecido super mole, que é esse daqui, ó, que a trama é muito mais aberta. Olha aqui, quer ver? Esse aqui, ó, tá vendo como ele é transparente? Dá pra ver aqui, né, a transparência dele. Ó, minha mão aqui. E tem esse daqui. Então, gente, na hora de comprar, é isso que vocês precisam perceber. Isso aqui também é algodão de sacaria. Eu, particularmente, gosto de trabalhar esse mais rígido aqui. Porque na hora que eu coloco o meu bastidor, apesar dele dar até uma esticada, eu tenho até um traço já de um desenho aqui meu. Ele é muito gostoso de fazer. Mas tem aluna minha, por exemplo, que comprou na cidade dela, no Rio de Janeiro, comprou desse mais mole e ela falou, nossa, Cacá, não consegui fazer, achei meio molengo, tal. Aí tem uma outra aluna minha que já mora no norte do Brasil e que ela já achou esse daqui, entendeu? Então, gente, é isso, tem que procurar e tem que tocar no tecido, eu acho, tá? Porque comprar pela internet... a não ser que você saiba a composição, assim, do tecido, ou já conheça o fornecedor, entendeu? Você já foi uma vez lá, e aí você não precisa ficar voltando toda hora, e a pessoa tem um site de vendas para você conseguir comprar na internet. Mas, particularmente, eu acho que é diferente de fio que a gente consegue comprar pela internet sem tocar, né? Porque a gente já conhece, então você manda entregar. Fio, por exemplo, eu compro pela internet. Mas tecido eu não gosto de comprar, tá? Mas também é opcional. E aí, às vezes, é aquilo que eu falei. Tem gente que não tem essa oportunidade na cidade de achar um tecido X ou Y e aí tem que comprar pela internet. Mas essa matriosca aqui, vocês conseguem fazer também, por exemplo, que nem esse daqui, ó. Olha que gracinha os bonecos que dão pra fazer com ponte needle, tá vendo? Ó, frente e verso.
no etamine, dá pra fazer no linhão, dá pra fazer no algodão de sacaria. Olha que graça que fica. E aí, vocês vão ver que na hora de costurar também, o algodão de sacaria, como ele é mais maleável, ele fica mais gostoso na hora de fazer a costura interna dele. Então tem essas coisas que vocês precisam saber também, né? Que tem porque você poderia me falar, Cacá, mas não tem um tecido que eu consiga, né, transitar por diversos projetos? Aí eu vou te falar que, assim, até tem, né? O cânhamo, que é um projeto, é aquilo que eu falo, dependendo do projeto que você fizer, se você fizer uma almofada que você vai cobrir ela toda, você consegue fazer. Você consegue fazer o boneco, você consegue fazer o porta-copo, você consegue fazer esse bastidor aqui que eu misturei o ponto reto e o ponto relevo, né? Que eu tô cobrindo ele todo. Mas eu gosto de misturar os tecidos porque, por exemplo, o algodão de sacaria, eu não vejo sentido deixar ele à mostra, porque eu acho que ele não é um tecido bonito. Vocês conseguem entender? Porque ele não é bonito pra gente deixar num projeto assim, entendeu? Um algodão cru a gente já consegue deixar, né? Aí outra coisa também que não dá pra gente deixar assim, se eu tivesse fazendo um projeto desse daqui, eu normalmente faço esse meu projeto no algodão de sacaria. Ou dá pra fazer no etamine, que foi esse que eu fiz também. Entendeu? Eu acho que é isso que vocês precisam entender. Quando a gente vai cobrir todo o projeto, a gente pode usar um tecido mais simples. Ou então quero fazer um projeto mais robusto, mais refinado, né? Como uma almofada para ficar bonito. Aí a gente vai partir para o linho misto, né? Que eu acho que particularmente é o mais bonito para fazer almofada. Tem gente que pergunta, qual outro tecido que você faria na almofada? Eu acho que dá para fazer no brim também, ou até no algodão cru. Mas eu acho que ainda assim o linho misto mais bonito, eu acho mais chique para fazer uma almofada. Então, assim, eu gosto de trabalhar com esses tecidos justamente por isso, porque dependendo do projeto que eu fizer, vai ter uma finalidade. Já me perguntaram também isso, assim, tipo, a gente não consigo fazer todos, né, grande parte num só, até consegue, isso não é que vai dar errado, mas é legal vocês conhecerem, né, os tipos de tecidos, né, as opções e as variedades que tem aqui no mercado de opções de tecidos para vocês fazerem o projeto. Agora, tem essa questão da variação da gramatura do mesmo tecido, como no algodão cru que eu mostrei três aqui completamente diferentes, um super fino, um médio e um grosso. E aí cabe a vocês lá na hora verem qual que é, por exemplo, uma nécessaire, que é diferente de um bastidor, que a gente pode fazer com uma agulha de ponta mais fina. Entendeu? E por isso que eu recomendo vocês comprarem sempre quando vocês não conhecerem o tecido, né? Compra um pedaço pequeno primeiro, para depois vocês comprarem um pedaço menor, porque assim, qualquer coisa você vai comprar um pedacinho pequeno, uma amostrinha pede para o cara do armarinho, que aí vocês mesmos testam para conseguirem fazer, para ver se vai dar certo, porque senão vai pagar mais caro, né? Vai ficar gastando dinheiro e aí, enfim, aí não é legal, né? Outra coisa, outro tecido que eu gosto bastante também, que eu uso muito, é o etamine, né? Que é esse daqui. Ele é parecido com um cânhamo e um linhão, gente. Vocês já trabalharam com ele? Eu faço muito projeto também para deixar ele aparente. E ele em branco, eu acho ele bem bonitinho também. Então, esse daqui, o etamine, eu gosto para fazer, por exemplo, esse projeto aqui eu fiz no etamine, eu cobri ele, tá? Por exemplo, também outro aqui, ó, do Pequeno Príncipe, eu fiz no etamine também. Ó que gracinha que fica. Fica muito fofo, né? Outra coisa, outra dica boa, gente, que eu posso dar pra vocês é o seguinte: se normalmente o tecido, ele, dependendo, né, de qual for, ele tem uma goma, né? E aí, para tirar essa goma, e isso fica ruim para colocar no bastidor, né, na hora de trabalhar, dependendo do bastidor que você tiver. Para tirar essa goma, vocês deixam de um dia para o outro de molho, coloca um pouquinho de amaciante e deixa de um dia para o outro que sai essa goma e ele fica mais maleável de trabalhar. O etamine tem normalmente, né, quase sempre tem essa goma que é forte, que normalmente ele enrijece o tecido, né? Então, se você deixar de molho de um dia para o outro, ele vai perder
essa goma. O outro também que tem goma é o cânhamo, que também dá para deixar um pouquinho de molho, mas o Etamine é normalmente o que eu sinto mais, ele engomado, para poder fazer projeto. E o Etamine eu acho legal também, que ele vai com agulha de 2 milímetros a espessura, vai com 2,5, vai com 3 e vai até com 4. Então, assim, ele é um tecido que ele transita, para quem tem a agulha da Lavor, por exemplo, que é 2, 2,5 e 3, você pode fazer qualquer projeto com qualquer troca de ponta, né? 2, 2,5 ou 3, com esse daqui. O cânhamo é a mesma coisa. Por isso que eu gosto dessa agulha aqui, gente, porque você tem 3 em uma, né? E aí você pode usar também o cânhamo para fazer grande parte dos seus projetos com essa agulha aqui. E aí é muito bacana. Outro tecido que aí eu já vou começar a falar de tecidos com tramas, com espessuras, essa daqui de 5 milímetros, tá? Essa daqui, tá vendo a espessura dela? Ela é bem grossinha, ó. Tem 5 milímetros essa daqui. Esse projeto, gente, esse daqui, ó, quer ver? Foi feito nessa agulha de 5 milímetros, tá? Nesse bastidor. E aí, o que acontece? Essa agulha ela é super grossa, então ela não vai com nenhum desses tecidos que eu falei aqui agora. Não vai no Etamine, não vai no cânhamo, não vai no algodão cru, não vai no linho misto, não vai no tricoline, não vai no brim. Qual tecido que ele vai, né? Tem esse tecido que é a juta, né? Então, ó, a juta, ela tem uma trama bem abertinha, tá vendo? E aí você consegue fazer seu projeto na juta. E aí é aquela história que eu falei, no mesmo armarinho ele tem esse tipo de juta, que ela é uma fibra mais firme, mais fechada, e tem esse daqui, no mesmo armarinho, tá, que eu fui, essa juta que tem uma trama mais aberta e ela é mais fina. Aí, gente, para fazer trabalho, pra gente colocar no bastidor, né, ou pra fazer uma flâmula, enfim, é melhor a gente trabalhar com essa trama aqui mais fechadinha, tá vendo, ó? Que a gente consegue fazer, ó, o ponto relevo e o ponto reto tranquilamente para poder fazer uma flâmula, ó. Tá vendo? A trama, ele abre a trama. Aí dá para você fazer o projeto com agulha de 5 milímetros. Ou seja, a agulha de ponta de 5 milímetros mais grossa tem que ter essa trama mais aberta para você conseguir fazer. Porque senão vai acontecer igual aconteceu no brim, que eu mostrei aqui antes. Ele, além de ficar super duro, ele faz um buraco, né? Super grande no... Deixa eu só tentar achar ele aqui, que eu tô com tanto tecido. Agora eu não tô achando, mas só pra... Ó, por exemplo, eu vou mostrar no Etamine. Tá vendo a dificuldade que eu tô... Ó, a minha agulha até ela diminui, porque ela não consegue perfurar o tecido. Aí então a gente não consegue fazer projeto, tá vendo? Ó, é isso que vocês têm que perceber. De que maneira vai ficar fluido a agulha, né, no tecido para você poder fazer o projeto, ó. Não vai. Então, esse daqui é trama aberta, que é a juta, e tem também a talagarça, que é um outro tecido. Esse tecido aqui, gente, eu acho muito bom para poder fazer tapete. Eu fiz um que ficou lindo. Ai, peraí que eu tô ajeitando aqui a minha ponta para mostrar para vocês. E o que é legal na talagarça para quem tá começando? Porque você vê um buraco super... tem 4 milímetros aqui, então fica muito fácil de você ver onde você tem que ir para perfurar, entendeu? E aqui fica melhor você fazer desenho geométrico, né, formas geométricas, porque para ter mais visualização no seu projeto. Esse aqui, por exemplo, eu tentei fazer a costela de Adão, já não deu certo para fazer, entendeu? E aí é melhor fazer forma geométrica. Então, tapete, gente, fica super legal na talagarça. Vocês podem fazer um ponto relevo. Então, era um tecido que eu não usava muito e eu comecei... Quando eu fiz o tapete, eu fiquei encantada e aí agora eu só vou fazer os meus tapetes na talagarça. A Maria perguntou, você coloca o feltro por trás de todos os seus trabalhos?
Eu acho o acabamento mais bonito, Maria. Tem gente que coloca com outros tipos de acabamentos, né? Tem gente que coloca com papel, uma gramatura mais grossa, né? Com próprio, tipo cartolina, papel, um papelão assim, sabe? Mas eu não gosto muito, eu acho que que fica mais bonito o feltro, tá? Então, todos os meus trabalhos eu fecho com feltro. Eu acho mais bonito, sabe? O acabamento, acho que fica mais fica melhor, né? Fica mais bem acabado, ó. Aí, normalmente, dependendo da cor, eu troco a corzinha do feltro para ficar mais bonitinho também. Como o meu ateliê é infantil, né? Às vezes eu coloco um rosinha, às vezes eu coloco um cru. Mas eu prefiro, eu acho que fica mais bonito o acabamento em feltro. Mas tem gente que coloca com papelão mesmo, né? Até mesmo com coloco um tecido, assim, sabe? Mas eu acho mais bonito, tá? Até para não aparecer o ponto relevo, o ponto reto, fica mais legal. E então, gente, a talagarça é um tecido muito bacana para quem está começando e quer entender mais ou menos como funciona o ponto russo, porque essas aberturas, você consegue identificar exatamente onde você tem que ir. E aí, num projeto que é de forma geométrica, é super fácil de você acompanhar e ir seguindo, né? E você troca a cor. Então, eu faço meus tapetes sempre na talagarça. Dá para fazer com outro tecido o tapete? Dá. Qual, por exemplo? O cânhamo? Dá para fazer também. Só que o que acontece? Tapete é uma coisa, é uma peça. Olha como tudo depende do projeto, que a gente tem que analisar cada coisa. Então, assim, eu, por exemplo, gosto de fazer tapete. Eu não gosto de fazer tapete muito grande, né? Eu já falei aqui pra vocês. E então o tapete que eu cheguei num tamanho bom foi 40 por 60. E 40 por 60 eu não consigo direito colocar no meu bastidor, porque fica um lado para fora, o outro fica dentro do bastidor, mesmo usando aquele bastidor de quadrado com prego, né? Eu gosto da talagarça porque eu faço meu tapete fora do bastidor, porque é um tecido, como ele é mais rígido, né? Ele é mais encorpado, eu não preciso do bastidor. Então eu faço o meu tapete na talagarça justamente por isso. Mas dá para fazer também no cânhamo, mas aí já precisa desse bastidor, né? De um bastidor, mas que eu não curto muito trabalhar. Eu acho mais gostoso fazer fora. Na talagarça que você vai mais rapidinho, né? Porque no cânhamo, como a trama é mais fechada, a gente precisa ter algo que deixe ele esticado, porque senão na mão você não consegue deixar perfurar, né? Você não vai conseguir. Você vai precisar de mais força, né? Aí eu já gosto de fazer o meu tapete na paratapete, né? Que é um fio, que é uma lã. Mas tem gente que faz, por exemplo, com fio Euro-Roma, por que acontece? Rende mais o da Euro-Roma, né? O fio. Mas eu acho mais bonito a lã para tapete. Eu sempre vou pro lado que fica mais bonito, o que fica mais chique, o que fica mais legal, sabe? O que o meu cliente vai gostar mais. Eu acho que é isso que vocês precisam saber também. Se quem tem ateliê, qual é o tipo de perfil, né, do seu cliente, ou então quem que está fazendo por hobby, se quer fazer uma peça para render, né, ou quer fazer uma peça para deixar mais, assim, não que não fique bonito, né, mas assim, é uma coisa que eu não trabalho com a Euro-Roma com a Euro-Roma dentro do meu ateliê, então eu trabalho mais com lã, eu prefiro trabalhar com a paratapete para fazer meu tapete. Então é isso, assim, são esses tipos, né, de fios de tecido que vocês podem fazer os seus projetos. É aquilo que eu falei, tem um tecido adequado, né, para poder fazer o punch needle. Aqui no Brasil não tem um tecido específico para técnica, igual, por exemplo, o fio para tecer que a Pinguim lançou recentemente. Esse fio, a Pinguim pensou nas pessoas que fazem tapeçaria e punch needle. Então já tem um tecido, já tem um fio voltado para essa técnica, mas o tecido ainda não tem. E antes de terminar, gente, eu queria falar do último tecido que acontece? Tem um tecido importado que chama Monk's Cloth. Esse daqui, ó, que ele é o único tecido que a gente vai conseguir trabalhar, que esse vinho de fora do Brasil, que já é um tecido voltado para a técnica do punch needle.
que você consegue usar agulha de 5 milímetros sem ser a juta, a talagarça, que são tecidos diferentes, tá vendo? Com as tramas bem abertas. Essa daqui parece tipo um etamine, mas ele é cru, né? Ele é bege. Mas você consegue fazer o seu projeto, tá vendo? Ó, tô perfurando aqui só para vocês verem. Vou aumentar a altura da agulha. Vocês conseguem fazer o projeto de vocês com a agulha de 5 milímetros, ó. Ó, quando o tecido tá adequado, como ele volta ao normal a trama, tá vendo? Que interessante. Porque esse tecido foi feito para você trabalhar com agulhas mais grossas, de 5 milímetros. Olha aqui, eu fiz o furo, ó, já voltou pro lugar. Quando o tecido não é adequado... Ai, gente, onde tá aquele tecido cinza? Que eu quero tentar mostrar para vocês, que é isso que acontece. Ele faz um rombo e ele não fecha, igual esse aqui fechou. Ele fica completamente... Ai, não tô achando aqui. Ele fica tipo uma bola, sabe? Um rombo. E esse não, entendeu? Só que esse tecido aqui, gente, ele... Ai, achei. Aqui, tá aqui. Esse tecido é mais caro por ele ser importado. Então, assim, você compra um pedacinho desse tamanho aqui, ó. Ele vinha um pouquinho maior, assim. Você paga mais caro, assim, nele. Não vale a pena, entendeu? Você paga, tipo, R$35 num tamanho desse tecido aqui. É muito pequeno, né? É um pouquinho maior, assim, esse daqui que vinha. Que, na verdade, eu fiz esse projeto aqui, ó. Porque no curso eu quis mostrar um projeto com agulha de 5 milímetros, né? Então, ensinei a fazer esse daqui, né? Um projeto que você cobre toda a lã, né? Diferente desse aqui que você só faz um desenho sem cobrir. E aí, esse tecido é caro, entendeu? Então, não vale muito a pena a gente trabalhar com essa agulha de 5 milímetros, caso você não goste da juta e da talagarça, entendeu? Porque a talagarça, por exemplo, você consegue fazer com agulha de 4 milímetros, entendeu? Então, não necessariamente você precisa ter essa agulha de 5 milímetros. Eu só coloquei no curso porque eu queria mostrar, eu quero mostrar, né, no curso, os tipos de espessuras e o que você pode fazer, né, o efeito que dá, né, a gente colocar uma agulha com uma lã mais grossa ou uma agulha com uma lã fina, né? Então, são projetos completamente diferentes com a mesma técnica. Olha que incrível. Você consegue fazer, dependendo da espessura, trabalhos completamente diferentes. Mas, você pode ter uma agulha, por exemplo, dessa da Lavor, que tem 3 pontas em uma, e pode ter uma agulha de 4 milímetros, por exemplo. Só essas duas, você já tá ótima. Você não precisa de um monte de agulha, entendeu? Então, o que eu queria mostrar, ó, esse daqui, com agulha de 5 milímetros... Olha o buraco que fez, ó. E ele não volta a tampar o buraquinho igual o outro. Por quê? Ele fez ele furou o tecido, tá vendo? A trama. Ele não perfurou. Já aqui, ele perfura a trama. E aí, então, você vai e consegue, ó, voltar com ele normal para poder fazer, entendeu? Então, por isso que vai ter horas que vocês não vão conseguir colocar agulha muito grossa num tecido com trama mais fechada, tá? Então, é isso que vocês precisam entender. Tem mais alguma dúvida? Então, é isso, ó, tecidos com tramas mais fechadas, vocês optam pelas agulhas de espessuras mais finas. As médias, por exemplo, que é 3 até 4, né, milímetros, 3, 3,5, 4, 4,5, assim, vocês conseguem já colocar o cânhamo, o linho misto, né, consegue colocar o etamine. Então, e aí as tramas de 5 milímetros, né, que os tecidos com tramas mais abertas, que é a juta, talagarça e esse monk's cloth aqui, vocês conseguem colocar com agulha de 5 milímetros, tá? E isso, gente, por que vocês precisam saber que isso é fundamental? Para o seu ponto fixar, porque se você tiver com o tecido errado, o seu ponto não vai fixar, aí você vai achar estranho que tem alguma coisa não dando certo. Pode ser uma das coisas que podem não estar dando certo no seu projeto, é justamente o tecido inadequado para a agulha que você tem, entendeu? Por isso que é tão importante a adequação de materiais, né? Você fazer corretamente, porque
É aquilo que eu falo, é uma série de coisas que vão influenciar seu projeto dar certo. É a agulha, é o fio, é o tecido, e aí é o bastidor que precisa estar, o seu tecido precisa estar bem fixo no bastidor. Que mais? É o tipo de trabalho que você quer fazer, né? Você precisa saber se o trabalho que você quer fazer está compatível com a inspiração que você tem, né? Então, assim, isso tudo vai influenciar, tá? E aí é isso, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo. Quinta-feira tem mais live. Semana passada, como eu tava viajando, eu não fiz, né? Tava de férias, tirei uma semaninha, mas já tô de volta. E o mais importante de vocês saberem é isso, assim, a dica, de novo, que eu vou dar, compra um pedaço pequeno, caso você não conheça o tecido, né? Porque é aquilo que eu falei, por mais que seja algodão de sacaria, vai ter diferentes fabricantes de algodão de sacaria e que vai ser diferente, um vai ser mais mole, outro vai ser mais rígido. Algodão cru, a mesma coisa, vão ter diversos tipos de algodão cru, de tecidos, né, feitos de algodão cru, que tem um muito mais fino, um médio, um mais grosso, aí vocês têm que ver, né, qual que é o mais adequado para o projeto que vocês vão querer fazer, né? Tá bom? Eu queria agradecer e aí qualquer coisa vocês podem me mandar direct também se tiverem alguma dúvida, tá bom? Até quinta-feira e bom final de tarde para vocês. Até mais.